Com a Selic pagando 14,25% ao ano e o fundo imobiliário ali na média de 11% ao ano de dividendo, tem muita gente saindo dos fundos imobiliários e indo para a Selic. Será que vale a pena fazer isso? Será que faz sentido fazer isso? Matematicamente falando, parece que faz sentido, né? 14,25% é maior do que 11%. Mas eu vou te mostrar um erro nessa conta muito grande. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Faz sentido eu vender fundos imobiliários para investir só em Selic? Na matemática simples, olhando essa lógica, faz sentido. Pô, 14,25% é maior do que 11%. Então vou vender meus fundos imobiliários e vou comprar Tesouro Selic. Muita gente está fazendo isso. Inclusive os fundos imobiliários estão caindo e os dividendos estão até subindo, porque daí o valor da cota começa a ficar mais baixo, a distribuição de dividendo fica ali a mesma e começa a subir os dividendos. Então, quanto mais o mercado faz isso, quanto mais ele vende fundo imobiliário para comprar Tesouro Selic, mais os fundos imobiliários vão ficando mais baratos e mais as pessoas vão vendendo fundos imobiliários porque elas vão começar a ver a cota caindo e elas vão ficar com medo, elas vão, vou investir lá que 14,25% é muito maior do que isso aqui. E elas vão lá e vendem. E aí começa a cair mais os fundos imobiliários e a gente vê que é um efeito manada que a gente devia fazer o reverso, porque quando a gente tá vendo que tá ficando barato, é o momento de a gente comprar, mas não é isso que a gente faz, né? Não é isso que as pessoas fazem por causa da emoção. A gente vê, pô, o fundo imobiliário tá caindo, a taxa Selic tá pagando 14%, então vou investir na Selic enquanto esse fundo aqui tá caindo, esse fundo que eu comprei tá caindo. Mas deixa eu te mostrar onde esse raciocínio quebra, né? Porque muitas pessoas estão falando, vou investir aqui porque aqui é seguro, aqui os fundos imobiliários têm uma variação, tem uma volatilidade, então eu vou tirar aqui e vou comprar Tesouro Selic, tá rendendo mais. Mas tem dois pontos que a gente tem que analisar. O primeiro ponto é o imposto de renda. Pô, o Tesouro Selic, ele paga aquela tabela regressiva. Então, se você, quanto menos tempo você deixar o seu dinheiro investido, mais você vai pagar de imposto, por exemplo. Se você deixar seu dinheiro antes dos 6 meses, se você tirar antes dos 6 meses, ele vai descontar ali, vai comer 22,5% de imposto de renda. E aí toda aquela tabela regressiva de um ano lá é 20%, depois 17,5%, depois fica em 15% depois de 2 anos. Então esses 14,25%, na melhor das hipóteses, você deixar 2 anos parado lá, ele vai render 12% líquido. E se você tirar antes dos 6 meses, vai render 11%. Ou seja, a mesma rentabilidade do que os 11% de dividendo do fundo imobiliário que é isento de imposto de renda. Óbvio, né? Eu estou fazendo uma média ali, nem todo fundo imobiliário vai pagar 11%, mas pela média é 11% de dividendo que ele paga. Então, nessa conta, não é tanta vantagem assim o Tesouro Selic. E para deixar bem claro aqui, eu estou falando do dividendo que é isento, né? E na média é 11%, nem todo fundo imobiliário vai pagar isso. E quando você vender uma cota, você vai também pagar 20% em cima do lucro. Então, óbvio, eu não estou falando aqui que, nossa, o fundo imobiliário é isento de imposto de renda, não. O dividendo. Então você vai deixar sua cota paradinha ali e vai render 11% ao ano, óbvio, num fundo imobiliário bom, sem vacância. Mas para quem tem aquela carteira pensando em renda, né, você vai render ali 11% ao ano sem pagar imposto de renda e deixando sua cota paradinha. E tem um segundo ponto também que é o potencial de valorização. Pô, se você investe 10 mil reais em Tesouro Selic, ele não vai valorizar o seu dinheiro. Ele vai te pagar os juros no final ali do tempo que você comprou, se você comprou ali taxa Selic 2032 acabou o prazo, ele vai te pagar, vai cometer o imposto de renda ali e você vai receber o que você pagou e mais os juros. Agora o fundo imobiliário não, você comprou uma cota, ele pode ter a questão da valorização. Vamos supor se a taxa Selic começar a cair, os fundos imobiliários eles começam a valorizar, óbvio, os fundos imobiliários bons, né? Eu tô falando aqui dos fundos imobiliários bons. Vai comprar qualquer fundo aí e achar que isso vai acontecer. Não, se a taxa Selic começar a cair, os fundos bons, eles começam a se valorizar de novo, porque eles são pressionados pela taxa Selic. Ah, mas aí eu tenho um imposto de renda que eu vou pagar 20%. Cara, mas você ainda tem a questão da valorização. Se ele valorizar bastante, como a gente vê ali, indicadores muito abaixo do que a gente espera, muito abaixo do ideal, então a gente tem fundos imobiliários descontados. Inclusive, eu já fiz vários vídeos aqui analisando os fundos imobiliários descontados e posso trazer um vídeo mais atualizado para vocês, se você quiser, deixa aí nos comentários. Então, quem hoje vende fundos imobiliários para comprar renda fixa, perde essa questão da valorização que pode ter no longo prazo, pensando, óbvio, no longo prazo, pensando que é um fundo imobiliário bom. Tem outro fator muito importante ainda, que é a taxa Selic está em ciclo de queda. Mas eu vou ser bem sincero, para não vender nenhuma narrativa aqui, pô, a inflação está 5% ao ano, está acima da meta. Tem, tem estudos aí, casas de análise, falando que a inflação vai subir mais ainda. E projeções do XP e BTG estão falando que a taxa Selic vai se manter até ali 14% até o final do ano. Então, a gente não vai ver muita queda na taxa Selic. E eu vou ser bem sincero com vocês aqui. A gente está em ciclo de queda, tudo bem, é uma narrativa que eu podia falar ali para você comprar fundo imobiliário, mas eu não estou aqui criando narrativa, eu não quero que você saia comprando fundo imobiliário porque eu estou falando. Eu estou falando para você analisar. A gente tem que analisar também, cara, com a inflação alta, nesse ponto. Se a inflação começar a subir acima de 5,
a taxa Selic pode sair do ciclo de queda e voltar a subir, cara. Escuta o que eu tô falando e anota aí. Porque se a inflação ficar descontrolada, eles vão ter que subir a taxa Selic. A Selic é para isso, é para controlar a inflação. A gente vê que ele está cortando a Selic para ver se ela se mantém ali, a inflação controlada está acima do teto da meta, já está 5%. E se ela passar mais de 5%, eles vão ter que parar o corte de juros e, quem sabe, até subir. Aí, nesse ponto, a gente tem que analisar. Ah, então eu vou deixar minha taxa Selic ali, mas a gente não pode criar essas narrativas. Ah, a taxa Selic vai subir de novo. Não tem como a gente prever isso. A gente tem que ver como é que vai acontecer com essas questões de agora de eleição, como é que a Selic vai se manter, como é que a inflação vai se manter. A gente tem a questão também das guerras lá no Irã e tal. Ah, fecharam um acordo lá nos Estados Unidos e Irã. Mas o Irã ainda está atacando Israel, o Irã ainda está fechando o Estreito de Hormuz, então esse acordo não está tão assim fechado. A gente não pode confiar nesse acordo. Eu acho que não acabou tudo ainda, porque eles têm o poder na mão de fechar o Estreito de Hormuz e isso é perigoso. Eu já fiz vídeos aqui explicando sobre essa questão do Estreito de Hormuz. Então a gente tem que ter esse ponto, esse adendo aí. Tudo bem? Uma narrativa aí que eu posso vender. Ah, a taxa Selic está em ciclo de queda e tal. E então vamos aproveitar para comprar fundo imobiliário agora que está barato. É um ponto. Mas eu estou te dando uma adenda aqui também que pode ser que a taxa Selic volte a subir de novo se a inflação ficar descontrolada. Porque um ponto também bem importante para você analisar sobre essas questões todas aí é que o Tesouro Selic ele não trava. Vamos supor, eu comprei o Tesouro Selic, estava 14,25, ele vai travar ali. Não, ele vai diminuindo. Se a taxa Selic começar a cair para 13, 12, 11, 10, ele vai render 10, 11, 12, vai render o tanto que a taxa Selic está rendendo. Ele não vai travar na taxa que você comprou. Aí você tem que comprar o pré-fixado, que está lá pagando IPCA mais 8%, alguns aí que é um negócio bom para a gente investidor, mas é preocupante para a gente brasileiro. E se a gente vê a taxa Selic começar a cair, a gente vai ver os fundos imobiliários performarem muito bem. A gente viu como começou a queda da taxa Selic ali, o ciclo de queda. A gente viu os fundos imobiliários performando muito bem. A gente sabe que agora tem outras questões aqui. O Ibovespa está caindo, está corrigindo. Os fundos imobiliários também vão indo atrás. Porque tem aquele efeito manada, como eu sempre falo aqui, a questão da emoção, né? Mas para fechar aqui, ser bem sincero também, que ponto que eu posso vender os meus fundos imobiliários para comprar Tesouro Selic? Então, faz sentido eu fazer isso também em algum momento? Até tem momentos que fazem sentido. Por exemplo, se você tem aquele dinheiro que você quer ter uma liquidez ali, você precisa tirar o seu dinheiro antes dos 2 meses, você precisa. Aí você investe em Tesouro Selic. Talvez tenha algumas coisas melhores até que o Tesouro Selic, como o Tesouro Reserva, se você quer para esse ponto, para ter uma liquidez, para vender na hora ali, se você precisa do dinheiro e precisa daquela liquidez, porque o fundo imobiliário tem liquidez, mas não para esse ponto, porque tem aquela oscilação do preço da cota e você vai perder dinheiro sobre isso. Você tem a questão do imposto de renda, então tem essas questões para analisar. Se você precisa dessa liquidez, o Tesouro Selic é melhor. Mas ainda tem coisas melhores que o Tesouro Selic, por exemplo. Tem o Tesouro Reserva que saiu agora, tem até um ETF aí que eu já fiz um vídeo aqui analisando, né, uma recomendação de investimento, mas para você analisar também se faz sentido para você nesse ponto. Então você tem que ver se você quer essa questão da liquidez na sua carteira, daí o fundo imobiliário não é tão importante, tão interessante assim nesse ponto. Você talvez seria mais interessante ter algum Tesouro Selic ou até o Tesouro Reserva. E outra questão também é se o fundo imobiliário que você comprou tem uma gestão horrível, tem muita vacância, tá os indicadores muito abaixo, mas é um indicador abaixo muito preocupante, o preço do BP abaixo de 0,5 já é preocupante, a vacância é muito alta. Se você entra em pânico ali, se a cota do fundo imobiliário começa a cair 15%, você entra em pânico e vende. Cara, daí não é o ponto de você ter fundo imobiliário. Por isso que é muito importante você entender o seu perfil de investidor. Eu vou deixar um link aqui na bio, na descrição, no comentário, para você preencher ali. Tem uma enquetezinha ali, você vai preenchendo, eu sou tal coisa, eu já passei por isso, por aquilo. Você vai entender o seu perfil de investidor, se é o momento de você investir em fundo imobiliário, se é o momento de você deixar em renda fixa. É muito importante você entender esses pontos, para você não sair vendendo e depois vendendo prejuízo, sair comprando tudo, sem entender as coisas, sem entender o seu perfil de risco, sem entender se você aguenta essa velocidade. É muito importante você entender esse ponto, porque o ponto é você não pensar só na rentabilidade. Eu vou render ali 11% ao ano de dividendo e tal, isento de imposto de renda, mas você tem que entender que ele pode ter essa oscilação, e se você não aguentar essa velocidade, se você não tiver suas emoções controladas, é um ponto crítico para você, porque você vai vender no prejuízo e eu não quero que você faça isso. E o mais importante de tudo é o que eu faço então? Eu vendo, eu compro o fundo imobiliário agora, o que eu faço? Primeiro você tem que entender o seu perfil de risco, e o segundo ponto é a diversificação ganha de tudo. Se você tem um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de renda fixa, você vai rentabilizar nos 2 pontos. Se a taxa Selic subir, se a taxa Selic cair, você vai render nos 2 pontos. Um vai balancear o outro. Mas eu sou conservador demais. Cara, compra um pouquinho de fundo imobiliário. Compra uma cota interessante. Compra talvez até um ETF, alguma coisa que é atrelada ao IFIX,
que é atrelada aos fundos imobiliários, aí você tem que ver esses pontos. Você precisa de alguém para ajudar nesse ponto, eu posso te ajudar também, entra ali no grupo, o Clube do Lucro. Então, um ponto interessante é você entender o seu perfil de risco, entender a volatilidade que tem no fundo imobiliário, mas entender também que é uma oportunidade para você aproveitar esses momentos. Então, é muito importante você diversificar a sua carteira. Tem um pouquinho de Tesouro Selic, tem um pouquinho de fundo imobiliário, e isso é importante para você travar uma rentabilidade muito grande, até quando a taxa Selic está caindo ou está subindo, você está diversificado nesse ponto, a sua carteira se balanceia. Ah, perdi um pouco ali na taxa Selic, mas o fundo imobiliário começou a subir. Ah, perdi um pouco no fundo imobiliário, mas a Selic começou a subir, ou outros títulos do Tesouro Direto. Então é esse o ponto que você tem que entender. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um joinha, para você continuar recebendo esses vídeos. Eu faço análises, eu faço as comparações com alguns ETFs, eu faço análises de notícias. Pô, isso aqui é interessante para você analisar, que no curto prazo, ou no médio prazo, ou no longo prazo, isso pode mudar alguma questão na sua carteira. Então é muito importante que você se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um joinha. Até o próximo vídeo. Tchau!